Olá pessoal, hoje nós vamos falar como fazer um plano de manutenção para melhoria de produtividade nas empresas. Meu nome é Marcos Fernandes dos Santos, tenho formação sólida na área de engenharia, tenho curso técnico de mecânica e curso técnico de segurança do trabalho. Também tive a oportunidade de fazer engenharia mecânica na UFES, mestrado em engenharia mecânica e posteriormente pós-graduação em gestão estratégica de administração na FUCAP. Trabalho atualmente na ArcelorMittal Tubarão. Dentro da empresa tive a oportunidade de trabalhar em diversos locais ligados à produção e manutenção. Hoje eu respondo pela manutenção da planta, na ocupação de gerente geral de manutenção, infraestrutura e oficina. Então esse background me dá bastante tranquilidade para conversar com vocês o que nós podemos de fato aprender com itens referentes à manutenção com foco de trazer benefícios para as empresas. Além de toda essa experiência profissional, eu também tenho atuado na área acadêmica como coordenador do curso de pós-graduação de gestão da manutenção e produção na UCL por mais de 12 anos. Mas hoje nós vamos falar um pouquinho de como melhorar os resultados de acordo com o plano de manutenção para que a empresa seja mais produtiva, utilizando os KPIs existentes no mercado. Então, primeiro a gente vai fazer uma reflexão, depois a gente vai discutir quais são as oportunidades que a gente identifica de indicadores para melhorar os nossos resultados, com foco de processo. Perguntas importantes que a gente tem que se fazer. Eu realmente conheço o que gera valor para a minha empresa? Outra pergunta, a estratégia de manutenção da empresa está bem definida? Por que essas perguntas são relevantes? Porque se a gente conhecer bem, de fato, qual é o objetivo maior da empresa e a estratégia para atingir o objetivo, automaticamente isso vai ser desdobrado nos planos de manutenção da empresa. E como é que a gente vai conseguir fazer isso? Então vamos começar a falar de indicadores relevantes para o processo. O primeiro indicador que eu gostaria de compartilhar com vocês, ele se chama disponibilidade de equipamento. O que esse indicador nos passa de informação? A real disponibilidade do equipamento dentro de um processo. O primeiro indicador relevante para o processo se chama disponibilidade. Esse indicador ele é um número entre 0 e 1 e ele basicamente indica a quantidade ou percentual de tempo que o equipamento está disponível, trabalhando, fazendo com que a produção de fato ocorra. Basicamente a conta dele é simples, é onde a gente tem o tempo calendário, reduzindo o tempo de paradas sobre o tempo calendário. Por que é importante esse indicador para o processo? Porque toda vez que eu vou projetar a produção, eu preciso saber qual é o tempo que eu posso contar com um processo confiável produzir. Para que eu tenha essa informação, esse indicador é fundamental. Uma vez que eu conheço o indicador de disponibilidade, eu consigo projetar o meu processo produtivo, qual que é a minha capacidade produtiva frente ao indicador, e a partir daí eu posso traçar uma estratégia e projetar vendas e produção em cima dele. Então ele é fundamental para a gente fazer a gestão no processo de produção e manutenção dentro de uma empresa. Um outro indicador que é importantíssimo no processo de manutenção, a gente conhece ele como tempo médio entre falhas, e conhecido em inglês também como MTBF. O que esse indicador mede? Ele mede basicamente o tempo entre falhas de equipamento. Então, a partir do momento que eu tenho uma falha, quanto tempo ele fica sem falha, E por que ele é relevante? Porque uma vez você conseguindo mensurar o tempo médio entre falhas de equipamentos, a gente consegue definir intervalos de manutenção adequado para que o plano de manutenção de fato seja efetivo. Então eu gosto de trabalhar com exemplos. Eu vou dar um exemplo agora. A gente tem um tempo médio entre falhas do motor de 744 horas e um plano de manutenção preventivo desse motor ele acontece a cada 360 horas. E aí vem a reflexão, o plano de manutenção para esse equipamento está adequado ou não? Bom, como nós temos um tempo médio entre falha do motor acima do tempo de manutenção preventiva, o que se recomenda nesse caso, basicamente, é a gente ajustar o tempo de manutenção para próximo do tempo médio entre falhas, ligeiramente inferior, de tal sorte que a gente consiga alongar as manutenções e num intervalo de tempo maior, a gente acaba fazendo menos manutenções no equipamento, mantendo a mesma confiabilidade. Isso significa economia para o processo, mais dinheiro
e o equipamento mais produtivo, além da gente otimizar recursos. Então essa é uma informação relevante que eu queria compartilhar com vocês. Às vezes as pessoas não fazem esse cruzamento. E como é que você obtém o tempo médio entre falhas de equipamento? Basicamente o que nós temos que fazer é um acompanhamento histórico de manutenção, ter um bom banco de dados para que de fato a gente consiga mensurar, né, cada vez mais o histórico, o tempo médio entre falhas e fazer a avaliação se o período de manutenção está adequado ou não. Então essa é uma dica importante que eu deixo para vocês. Bom, depois de comentar esses dois indicadores que são importantes para um processo, né, que sem eles a gente não consegue de fato ter uma referência boa em termos de plano de manutenção, é importante a gente conhecer propriamente dito quais são os tipos de manutenção existentes, porque dentro desses tipos, né, a gente vai definir qual a melhor estratégia para a empresa. Então, basicamente, a literatura coloca 3 tipos de manutenção. A gente tem a manutenção corretiva, que é basicamente quebrou, conserta. A gente tem a manutenção preventiva, que você define períodos de manutenção ou por capacidade de produção de processo e define uma métrica para parar o seu equipamento. Então você pode parar o equipamento a cada X mil quilômetros ou a cada Y mil toneladas, né? Outra forma de a gente trabalhar com manutenção. E tem uma terceira forma, que é a manutenção preditiva, que é onde você basicamente monitora os equipamentos e a partir desse monitoramento você consegue, né, acompanhar a vida do equipamento e fazer uma intervenção mais cirúrgica, né, dependendo do que aquele monitoramento de temperatura, pressão, né, colocar em termos de limite de atuação. É claro que a gente tem, né, para cada um desses tipos, a gente depende de estratégia de onde o equipamento está aplicado, né. Eu gosto bastante de dar o exemplo da lâmpada. Basicamente na nossa casa a gente aguarda a lâmpada queimar para trocar, então isso é uma manutenção corretiva que ela é típica. Mas eu também tenho lâmpadas na área industrial e eu não posso deixá-las queimar. Eu tenho processos que filmam equipamentos, fazem controle de qualidade, e se a lâmpada piscar, eu já perco, dependendo da velocidade da produção, de 5 a 10 metros de tira de material que passou naquela piscada da lâmpada sem o controle de qualidade. Então isso pode reprovar o meu produto. Então, para esse caso específico, a mesma lâmpada que eu troco em casa de forma corretiva, eu vou trocar ela de forma preventiva a cada X horas, né, para que não aconteça falha em trabalho. Então essa informação é relevante e faz a gente refletir que para o mesmo tipo de equipamento, dependendo da aplicação, eu posso ter uma definição de manutenção diferente para cada processo. Depois de falar um pouquinho dos tipos de manutenção, né, e dar alguns exemplos para a gente fazer uma reflexão, uma coisa que é relevante a gente comentar é a importância da manutenção junto com a produção para o resultado de uma empresa. Hoje, um processo, basicamente, ele é feito de manutenção e de operação. E o maior desafio que a gente tem é fazer com que essas áreas atuem de forma conjunta. Depois de falar um pouquinho, né, dos tipos de manutenção e fazer o contexto, onde fica claro que é importante a gente entender a estratégia do processo como um todo, onde está inserido o equipamento. Dependendo de onde ele estiver inserido, a gente pode adotar tipos de manutenção diferentes. A gente não pode, de forma nenhuma, omitir que a gestão estratégica dos processos, e hoje no mundo competitivo, o processo produtivo ele é fundamental que a gente tenha manutenção otimizada. Então esse é um grande desafio que nós temos nas empresas, que é basicamente você ter um setor de manutenção atuante junto com operação e processo para que a gente tenha o custo bem otimizado para que a gente seja competitivo com o produto final. Olhando para os processos de manutenção, como é que a gente consegue de fato identificar oportunidades? Basicamente, hoje a gente trabalha com algumas células de confiabilidade, onde essas células avaliam os indicadores de processo dos equipamentos e propõem sempre melhorias e otimizações, né, nos planos de manutenção, para que a gente consiga, de fato, dentro do possível e dentro da estratégia da empresa, alongar as manutenções, né, mantendo uma confiabilidade adequada, para que a gente faça o mínimo de intervenção possível no equipamento e que esse tempo que você deixou de parar para manutenção, né, seja corretiva ou preventiva, a gente consiga transformar ele em produção.
Então esse é um grande desafio, esse é o papel da manutenção nas empresas e indicadores como que nós colocamos, né? Tanto disponibilidade, tempo médio entre falhas e indicadores de processo são fundamentais para a gente construir um racional para que a gente consiga evoluir, né, num resultado financeiro positivo para a empresa. Mas além disso, a gente não pode esquecer, né, que as empresas elas são formadas de pessoas, né, e hoje o foco, né, de saúde, segurança e meio ambiente ele é muito importante. Então, além da preocupação de paralisar os processos, a gente também tem que ter atenção com foco nas pessoas. Então, equipamentos hoje que oferecem condições seguras, eles são pontos de atenção para as empresas como um todo. Então, a manutenção é importante para atuar nesses pontos também. Da mesma forma, a parte ambiental ela é relevante. Hoje a gente não pode mais permitir equipamentos, né, que estejam trabalhando de uma forma fora da forma, né, padronizada, que coloquem em risco o meio ambiente, né, com algum tipo de emissão e algum tipo de problema que possa causar danos ao meio ambiente. Então a manutenção também nesse ponto é importante, para a gente evitar impactos ao meio ambiente, ao processo, que pode gerar danos à imagem das empresas, né, além de paradas de produção. Então esses são pontos que são relevantes da gente trabalhar em conjunto. Vamos falar um pouquinho de custo agora, eu acho que esse ponto é relevante também. Hoje a gente consegue, né, com um banco de dados bem feito pela empresa, a gente consegue ter um catálogo, né, ter informações de custo de manutenção. Basicamente todas as atuações ou intervenções que você faz no equipamento, a gente consegue, né, por algum tipo de sistema, de forma simples, colocar o custo daquelas intervenções, e essas informações são importantes porque a ciência hoje permite com que a gente chegue ao custo ótimo de reparo de um equipamento. Então essa é uma informação interessante porque na maioria das vezes a gente faz uma definição, né, estratégica de até que ponto vale a pena você reformar o equipamento ou a partir de que ponto a reforma não faz mais sentido e você vai comprar um novo. Então hoje a gente tem ciência suficiente para que a gente tenha suporte para responder essa pergunta através de itens referentes à matemática e estatística que nos indicam um ponto ótimo da curva, que a gente chama de custo limite de reparo. E esse ponto é importante também, porque se a gente conhece esse ponto, a gente consegue de fato tomar a decisão mais assertiva e melhorar o custo, né, do processo de manutenção como um todo. Falando um pouquinho agora de evolução da engenharia, esse é um último ponto que eu queria colocar aqui para discussão técnica. A engenharia evoluiu muito nesses últimos anos, né, a ciência evoluiu, os laboratórios evoluíram, a pesquisa, né, a facilidade da gente avaliar dados, e a gente tem uma ciência chamada mecânica da fratura, que ela trabalha com a hipótese das falhas dos materiais. Essa ciência evoluiu bastante de tal forma que ela permite a manutenção entender, né, em caso de falha do material, até quando aquele material pode ser utilizado sem ele ter uma perda generalizada ou uma quebra. É importante essa informação porque até pouco tempo atrás, quando a gente diagnosticava alguma trinca numa estrutura metálica, por exemplo, a gente basicamente trocava a estrutura ou parava a estrutura e fazia um reparo. Hoje, quando a gente identifica qualquer problema, né, referente à parte mecânica, a gente avalia, né, o tamanho da trinca, obviamente, conhece o material, conhece o comportamento da evolução da trinca dentro do material, e a partir daquela situação a gente consegue postergar a intervenção no equipamento. Então isso é uma informação relevante porque quando você consegue postergar a manutenção, você consegue fazer com que o equipamento trabalhe mais e automaticamente ele gere mais produto para a empresa. Então essa é uma ciência nova, ela vem de 20 a 30 anos, né, para cá. As empresas têm se beneficiado muito dessa informação, porque basicamente você consegue com essa informação fazer uma melhor inteligência nas suas paradas, né, já com alguns itens mapeados, podendo projetar inclusive quando eu vou poder fazer a intervenção em determinado equipamento. Pessoal, de posse a tudo isso que foi falado até então, a gente não poderia deixar de compartilhar com vocês que nós temos um curso aqui no Espírito Santo de pós-graduação, né, um curso em MBA de produção e manutenção, que a gente já tem muito orgulho de dizer que nós já estamos na 17ª turma, é um curso que é consolidado no mercado,
né? Ele já está no mercado há 13 anos já. E basicamente, ao longo do curso, nós vamos esmiuçar tudo que foi colocado para vocês nessa pitadinha, né, de informação referente aos processos produtivos. É um curso muito interessante, basicamente vai proporcionar a vocês capacitação na área técnica, né, na área de gestão, vai ter informações de gestão de processo, tanto de produção quanto de manutenção, quanto de gestão de pessoas, que é um ponto que a gente realmente vê com uma certa oportunidade de evolução dentro dos conceitos. Hoje os cursos não preparam as pessoas para trabalhar com gestão de pessoas e a gente tem esse tipo de disciplina no curso. E basicamente o que nós vamos possibilitar aqui é colocar para vocês experiências práticas de professores renomados, com bagagem profissional suficiente para ministrar a disciplina para vocês. Então a carga horária do curso, que são 360 horas, basicamente a gente tem professores que, assim como eu, né, trabalham na área industrial, têm experiência fora e trazem essa experiência para dentro do curso, né, colocando sempre exemplos práticos, né, para que a gente consiga ligar a teoria à prática e efetivamente a gente ter um resultado melhor. O que a gente vai ter como produto desse curso, né, são vários conhecimentos, né, de processos, tanto de produção quanto de manutenção e de gestão como um todo, que vão certamente turbinar a carreira de vocês dentro das empresas, dentro das instituições, ou abrindo oportunidade para que vocês abram negócios. A gente já tem casos de sucesso de pessoas que foram empreendedores depois do curso e conseguiram ter sucesso, né, abrindo consultorias nesse ramo de produção e manutenção. O que a gente coloca como diferencial do curso? Né? A gente, basicamente, como a gente tem os professores que atuam em empresas renomadas, né, do estado, a gente vai conseguir ter acesso a visitas técnicas em diversas empresas e nós vamos trabalhar com cases reais de empresas, né, para que a gente consiga entender quais eram os desafios que foram colocados, como é que as empresas resolveram aqueles desafios, né, e quais seriam as proposições para a gente ter resultados ainda melhores baseados na teoria existente, né, de manutenção e produção. Um ponto forte do curso são os professores, todos eles têm experiência sólida, né, inclusive experiência internacional, onde tem contato com o que há de mais moderno em termos de teoria e tecnologia desse ramo. A gente vai ter oportunidade de ter aulas práticas aqui, algumas aulas bem interessantes referentes a processos de manutenção, onde a gente vai aprender na prática, né, os resultados, de identificar algum tipo, né, de oportunidade de manutenção de forma mais simples. E esse tipo de informação vai fazer com que vocês, de certa forma, abram, né, o mercado de trabalho para atuar nessas áreas, caso de fato tenham oportunidades, né, para vocês. Entrando no currículo do curso, o curso de MBA em Produção e Manutenção ele é dividido em 3 módulos, tá? Onde a gente tem o primeiro módulo, seria um módulo introdutório. A gente tem matérias básicas que vão ser pré-requisitos para os demais módulos. Basicamente alguma coisa ligada à matemática e estatística, porque a gente vai ter que trabalhar um pouco esses conhecimentos mais para frente. E matérias ligadas à gestão de pessoas e gestão de processos. Essas matérias são fundamentais para o módulo 2 e 3, que basicamente eles se correlacionam entre si, onde o módulo 2 a gente tem disciplinas ligadas à manutenção propriamente dita, como manutenção preditiva, confiabilidade, mantenabilidade, disponibilidade, gestão de manutenção civil, gestão de manutenção elétrica, gestão de processos, planejamento estratégico. E nós também temos matérias ligadas à operação, como gestão de processos, gestão da cadeia de suprimentos. Então a gente tem uma série de matérias que relacionam manutenção e operação, porque na prática a gente não consegue caminhar com uma disciplina sem estar ligada a outra. Hoje, para você ter sucesso num processo produtivo, se a manutenção e operação não estiverem alinhadas, a gente não consegue atingir o resultado alcançado. E o que o curso objetiva, basicamente, é fazer o relacionamento dessas disciplinas
para que a gente consiga ver um alinhamento e ter o melhor resultado. Então esse é um ponto forte do curso. A grade é bastante sólida, a gente tem 360 horas, divididas entre matérias de produção, manutenção e matérias, como um todo. Temas atuais, nós falamos de gestão de cadeia de suprimentos, nós falamos de gestão de ativos, que é um tema que está em evidência hoje. Nós falamos de como se aproveitar da indústria 4.0 nos processos produtivos, entre outras disciplinas, além de termos de visitas técnicas também nas grandes empresas locais, e visitas em empresas de médio porte, onde a gente vai conseguir ver o processo como um todo, e após as visitas a gente vai ter alguns estudos dirigidos, relacionados às visitas. Então, basicamente, o curso, ele se concentra nessas disciplinas. É um curso que eu diria com bastante sucesso no estado, a gente já está indo para a turma 17. Eu queria convidar vocês a participar do curso, tenho certeza que vocês vão se surpreender positivamente com os professores, com o conteúdo. Esse curso, sem dúvida nenhuma, vai ser um divisor de água na vida de vocês. Eu sou um exemplo disso, com o estudo e educação. Eu trilhei uma carreira bem interessante e coloco para vocês toda a experiência que eu tenho nesse curso. E não tenho dúvida nenhuma que vocês vão conseguir, depois de fazer o curso, trilhar novos horizontes dentro das empresas de vocês ou dentro do foco de vocês. Muito obrigado pela atenção, pessoal.